E aí pessoal, tudo de boa? Meu nome é Rafael e hoje eu vou estar sendo o guia de vocês nessa segunda aula de Git e GitHub, tá? Oferecida pelo PET UFC Russas. Essa aula aqui vai ser bem tranquila, tá? A gente vai tratar desses 3 tópicos que são bastante importantes também e que vai te ajudar, se bem usados, nos seus trabalhos de faculdade e também te inicia nesse universo de Git, tá? Principalmente o Git Branch, tá? Então, quando a gente chegar no Git Branch, tenta prestar mais atenção porque é uma ferramenta do Git que é bastante importante e também usada no mercado e até mesmo na academia, beleza? Sim, esses 3 tópicos a gente vai passar por eles, vendo os comandos principais e também vendo os parâmetros principais vinculados a esses comandos. A gente disseca melhor isso quando a gente estiver no momento, tá? Então vamos começar. Boa aula a todos! Bom pessoal, seguinte, para a gente poder explanar melhor essa parte do histórico de commits, tá? Eu vou mostrar para vocês o comando mais básico que o Git oferece pra gente, tá? Que é o git log. Ele é um comando bem tranquilo, tá? Você pode ver que ele vai listar todos os commits, né, do nosso repositório. E como é que ele faz isso? Bom, cada listagem, né, cada commit listado, ele vai seguir essa estrutura, tá? Comentário aqui, né, data, autor e depois o commit, né, que é esse número grandão aqui que a gente já fala dele, tá? Então, essa mesma estrutura se repete aqui e vai se repetir aqui, tá? No total são 3 commits, como vocês podem ver. Outra coisa, a ordem com que eles são listados, né? No caso, esse cara aqui, ele é o commit mais recente feito aqui no nosso repositório, tá? Esse aqui seria o segundo mais recente, o terceiro mais recente ou o primeiro commit realizado aqui, tá? Então, em resumo, a ordem em que eles são listados é do mais recente para o mais antigo, tá? Seguinte. O commit, né, esse número em amarelo aqui, a gente chama esse cara de hash, tá? Ele serve como um identificador do nosso commit. Isso quer dizer que quando a gente fizer comandos, por exemplo, o git show, que eu vou mostrar para vocês já, o git show ele precisa que a gente identifique um commit em específico para ele mostrar, né, detalhes sobre aquele commit. E para a gente se referir a, por exemplo, esse commit aqui, claro, a gente vem aqui, dá um copiar e cola aqui para a gente conseguir observar, tá? A gente chama esse cara de hash, se eu não falei, então eu falo de novo, a gente chama de hash, tá? Ele serve como identificador, a gente chama de hash e não de identificador porque ele existe outras funções vinculadas a esse cara, tá? Mas a gente não precisa saber o que são essas funções, apenas que ele serve como identificador novamente, tá? Seguinte. Antes da gente passar para o próximo passo, que eu vou mostrar para vocês os parâmetros, os principais parâmetros vinculados ao git log, eu queria discutir com vocês sobre os comentários. Por quê? Você certamente lembra que quando a gente vai fazer o nosso commit, né, esse commit aqui clássico, é obrigatório que a gente faça um comentário sobre um commit, né? Se a gente não especificar aqui através do traço M, do parâmetro M, né, se a gente der o commit dessa forma, ele vai abrir um editor de texto para a gente. Se a gente não escrever nada, ele vai abortar o commit. Por que o Git é tão paranoico com esse lance do comentário? Por que ele obriga a gente? Porque perceba como o nosso git log ele não explana muito bem sobre o que aconteceu num determinado commit, né? A função que o comentário tem é justamente isso, né? De explanar. Só que é muito comum a gente, desenvolvedores, ignorarmos essa parte aqui do comentário e colocarmos qualquer coisa. Por exemplo, no comentário está um negócio desse, no comentário está um negócio desse, primeiro commit. Sabe, isso aqui não quer dizer muita coisa e não ajuda a gente quando estivermos lá no futuro ou quando o nosso programa evoluir demais, a gente voltar e ver esses comentários não vão ajudar. O ideal seria a gente seguir mais ou menos o que esse commit está dizendo, né? O que esse comentário está dizendo. A gente está conseguindo condensar a ideia desse commit aqui numa pequena frase, né? Para a gente nos ajudar quando estivermos lá no futuro e a gente necessitar de alguma coisa aqui que fizemos no passado, certo? Então guarda isso na mente. Nos próximos commits que você escrever, por favor, escreva eles de uma forma concisa e objetiva. Beleza? Agora vamos ver 2 parâmetros vinculados ao git log que eu acho eles
úteis, ok? O primeiro deles é o online. Eu coloquei traço aqui, tá? Porque os parâmetros que são palavras a gente coloca como traço. Os parâmetros que são letras, por exemplo, no git commit -m, né? Os parâmetros que são letras precisam apenas do hífen, apenas de um hífen só, tá? Então vamos lá, o que é que o online vai fazer? Para quem sabe um pouco de inglês, né, a gente sabe que o online seria uma linha. Então ele vai imprimir cada commit em uma linha só. Só que ele colhe apenas informações pontuais, né? Ele vai excluir o nome, o autor, a data, etc. No caso, ele está mostrando pra gente em cada linha um commit diferente, certo? E ele mostra pra gente o comentário vinculado àquele commit e os 7 primeiros números do hash. Por que que ele apenas nos mostra os 7 primeiros números do hash? Porque apenas esses números são necessários para a gente identificar o nosso commit, tá? Não precisamos copiar e colar aquele monstro lá gigantesco que tem na hash completa, tá? Apenas os 7 primeiros números é interessante. Então fica aí o online para vocês, tá? É um comando bem tranquilo de dar no Git Bash, certo? E acredito que ele seja bem prático, tá? Então vamos lá. O próximo comando que eu quero mostrar para vocês é o git log --pretty. Eu gosto bastante desse comando porque ele permite que a gente customize totalmente a saída do nosso git log, tá? Como assim? O git pretty, no caso o git log pretty, ele permite que a gente escreva uma frase aqui, certo? Só que o pretty ele vai obrigar que a gente, dentro dessa frase, use expressões que representam dados do nosso commit, tipo CN. Isso é, no caso, porcentagem CN, né? Essa expressãozinha, ela representa o nome do autor do commit. Essa expressãozinha aqui representa os 7 primeiros números do hash. E essa expressãozinha aqui, ela representa a data do nosso commit, tá? Então eu posso combinar essas expressões com frases, por exemplo. Então, a gente sabe que esse porcentagem CN é o autor. Eu quero dizer, então, autor fez o commit e porcentagem hash, né? Porcentagem H, mas o H é de hash, tá? Fica a ideia, né? E tá, então o autor fez o commit, aí tá aí o commit identificado, né? No dia, tá? Aí a data, vai aparecer a data que ocorreu esse commit. Então quando eu der Enter aqui, ele vai fazer exatamente isso. Perceba que ele realmente substituiu esse porcentagem N aqui pelo autor, né? Ele substituiu a hash e a expressão da data, né? Pelas essas informações específicas de cada commit, né? E ele, claro, ele vai listar todos os commits em uma linha só, depende do tamanho da frase que você colocou aqui, tá? Então, o pretty, ele é bem legal. E eu basicamente vou mostrar apenas esses dois parâmetros para vocês, ok? Existem diversos outros parâmetros vinculados ao git log e também existem diversas expressões vinculadas ao pretty para a gente estar moldando a saída, né, do git log. Por que eu não vou mostrar tudo isso para vocês? Porque, além de ser muita coisa, eu acredito que ficaria um pouco chato. E daí que eu resolvi condensar todas esses parâmetros e essas expressões num PDFzinho, tá, que eu fiz para vocês. Então, provavelmente esse PDF veio junto com a aula, e se você ficar curioso, vai lá, dá uma olhada e usa o parâmetro e as expressões que você achar mais legal, caso seja útil para você, tá? Agora a gente ainda vai continuar olhando o histórico de commits, só que de uma forma agora usando comandos diferentes, que eu vou mostrar para vocês agora o short log e o show, tá? Primeiro eu vou mostrar o short log. E esse cara é bem legal. O que é que ele faz? Ele mostra pra gente todos os autores de commits do nosso repositório, a quantidade de commits que esses autores fizeram, tá? E ele lista pra gente, né, todos esses commits, só que apenas mostrando o comentário, né? E ele lista exatamente na ordem que o git log aparece, né? Esse aqui seria esse comentário aqui, ele representa o commit mais recente dado por esse cara, né? Não mais no repositório, mas sim o commit mais recente dado por esse autor, né? Esse aqui seria o segundo mais recente, esse aqui seria o terceiro mais recente, que casa com sendo o primeiro commit realizado no nosso repositório, tá? Eu vou mostrar para vocês já no final desse capítulozinho aqui de história de commits, um repositório que eu tenho aqui com mais de um autor e também com comentários horríveis que foi feito por mim, tá? Eu vou me explanar para vocês. E vocês pegam um exemplo de como é interessante a gente moldar um comentário bem feito, beleza? O próximo comando que eu quero dar para vocês, ele também é bem legal e eu
acredito que ele seja bastante útil, que ele mistura, ele precisa que a gente escolha, especifique um commit a ser visto, né, a ser examinado. No caso, eu vou copiar e colar aqui, juntamente com o git show, aliás, é o comando que eu quero mostrar para vocês. Eu vou copiar e colar nossos 7 primeiros números aqui da hash, tá? Para a gente poder ver o que aconteceu exatamente, né, em detalhes nesse commit, nesse último commit que a gente fez, tá? Então, apertando o Enter aqui, pronto. Isso aqui que é o bacana, tá? Nessas primeiras linhas do git show, ele vai mostrar pra gente aquele pedacinho do git log, né? Agora, o diferencial, o mais legal do show é que a partir dessas linhas iniciais, né, ele vai mostrar pra gente os detalhes de todos os arquivos que foram modificados dentro do nosso repositório. No caso, a gente só tem apenas esse arquivo aqui, index.html, no nosso repositório. E ele está mostrando pra gente quais linhas foram adicionadas, no caso essa aqui, e quais linhas foram removidas, né? Aqui eu não sei porque ele está mostrando esse menos com essa linha vazia, provavelmente eu devo ter excluído algum espaço, né? Mas enfim, se essa linha aqui tivesse sido excluída, ele ia mostrar esse menos aqui, né? E tudo isso aqui não estaria verde, estaria vermelho. Tranquilo? Isso aqui é bacana. E como é que ele está sabendo mostrar pra gente as linhas que foram adicionadas e removidas? Ele basicamente está comparando o arquivo, a versão desse arquivo index.html nesse commit aqui, tá? Para esse commit aqui. É por isso que ele consegue dizer qual é a diferença, né, entre, no caso, quais linhas foram modificadas, né? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar sobre o histórico de commits aqui no nosso capítulo de histórico de commits. Enfim, eu vou mostrar agora para vocês aquele repositório que tem mais de um autor e tá cheio de comentário errado. E depois disso a gente vai para o nosso capítulo de desfazendo commits, tá? Bom, pessoal, agora que a gente está aqui, né, eu dei o corte, a gente está aqui no meu repositório e preparem-se para a bomba, beleza? Tá aqui. Primeiro de tudo, lembra que eu disse que tinha mais de 2 autores, né? E a gente consegue ter uma noção mais completa do short log. E de fato tem, né? Esse cara aqui que estava fazendo comigo esse projetinho, ele fez 8 commits nesse repositório, né? E esse aqui é o meu perfil no Facebook, não, no GitHub, na verdade, que é o Rafael3C, eu fiz 16 commits nesse repositório. E é aqui que começa o destroço, né? Porque, ok, tudo bem eu colocar aqui teste, quer dizer que eu estava testando alguma coisa, tudo bem. O negócio começa a partir daqui. Isso aqui não quer dizer nada, pessoal. Esse segundo, quinto, sétimo, oitavo commit, isso aqui não quer dizer nada, tá? E também sobre ele estar escrevendo em inglês. Tenta evitar escrever em inglês. Eu sei que pode ser até para praticar, é legal, tá? Mas estamos no Brasil, então, escrever as coisas em português. Só que o inglês é muito importante para nossa área, tá? Eu não estou desvalorizando o inglês na nossa área. Mas eu queria só mostrar isso aqui para vocês. E de quebra, perceba que o Git short log ele não terminou, né? Tá dizendo que tem coisas mais lá para baixo. De fato tem. No caso, o Git short log está dizendo aqui que esse usuário, né, fez 8 commits e ele só está mostrando 3. Isso quer dizer que tá faltando 5, né? E como é que a gente faz aqui para descer? Você vê se eu apertar ESC aqui não vai, se eu apertar Backspace não vai. Porém, se eu apertar Enter, ele desce linha por linha, né? Se eu apertar K, ele vai subir linha por linha, como vocês estão vendo aqui. E se eu apertar espaço, ele desce para o final, né? Total para o final. E como é que eu saio desse modo? Apenas eu aperta Q e ele vai sair, ele vai liberar de novo a nossa linha de comando, tá? Basicamente foi só isso, galera. Eu vejo vocês lá no nosso capítulo de desfazendo commits, beleza? Valeu! Bom, pessoal, para eu estar falando para vocês melhor, né, sobre essa parte aqui do desfazendo coisas ou commits, eu não lembro bem como foi que eu nomeei essa parte, eu vou estar discutindo com vocês apenas um comando que é o git commit --. Por quê? Porque quando a gente estende mais um pouquinho esse assunto aqui, a gente acaba partindo para um ponto assim que a gente não quer abordar nesse curso, né? A nossa proposta com esse curso é fazer apenas um review, né, de uso básico do nosso Git, tá? Então eu vou estar falando apenas do Git commit amend, mas se você tiver curiosidade, vai atrás de um Git revert, tá? Vai atrás até mesmo de um Git reset. Vocês, enfim, fica a critério de vocês, tá? Mas isso aqui acaba indo para um lance mais
mais específico, mais avançado, porque a gente aí tem que falar sobre conflitos, né? Aí já começa a ficar um pouco complicado, tá? Então a gente não vai entrar nesse assunto, tranquilo? Seguinte, o git commit --amend, ele é um comando que na verdade ele permite que a gente modifique o último commit que a gente realizou no nosso repositório. No caso, se eu dar uma listagem aqui, né, nesses commits, seria esse único commit aqui, né? O git commit amend, ele apenas modifica esse último cara. E o que é que ele permite a gente fazer? Cara, ele permite a gente remover o arquivo, os arquivos que estão salvos nesse commit. Ele permite que a gente introduza arquivos que por algum motivo esquecemos de mandar, né, para esse commit aqui, ou até mesmo modificar esse comentário que vocês estão vendo aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês essas três formas de usar o git commit --amend, tranquilo? A primeira forma eu vou mostrar, é o mais simples, modificando o comentário do commit, tá? É muito simples, é como se a gente fosse fazer um commit clássico, tá? Mas só que a gente, no caso, introduz apenas esse parâmetro amend, né? Vamos trocar o comentário então, vou botar X. Já puxando, quebrando tudo que eu falei sobre o histórico de commits, eu vou botar X, tá? Então, se eu der mais um git log aqui, a gente vai ver que de fato aconteceu lá, ele trocou para X. Que comentário horrível, meu Deus. E tem mais uma coisa, tá? Perceba que essa parte da hash aqui foi totalmente mudada, né, de um git log para outro. Por quê? Porque o git commit --amend, ele não vai lá nesse commit, né, específico e modifica o comentário, não. Ele, no caso, vai fazer um commit, né, substituindo esse commit mais antigo. Por isso que a hash acaba mudando, tranquilo? Agora, o próximo passo que eu quero mostrar para vocês é a inclusão de arquivos que eventualmente a gente, sei lá, acontece a gente esquecer, tá? Então, digamos que a gente esqueceu, eu vou criar um arquivo aqui, isso aqui é parte de comando de Linux, tá? Então, eu vou criar esse arquivo chamado, pode ser um arquivo, tá? Eu vou criar um arquivo chamado arquivo. E quando eu der um git status aqui, você pode ver que ele está, né, sendo observado pelo git, só que ele não está na área de stage, né, que vai para essa área ali que o git usa para mandar os arquivos para um commit, tá? Só revisando a última aula. Seguinte, agora vamos supor que esse arquivo aqui era para ter ido pro commit mais atual, né, que a gente tá, só que eu esqueci. Então, como é que eu faço para adicionar esse cara? É como se eu fizesse o commit normal, tá? Então, eu vou usar aquele mesmo processo, né, aquele processo padrão que é o git add ponto, depois o git commit -m para eu especificar a mensagem. Opa, perdão, não é o tão clássico assim, tá? No caso, eu vou especificar o amend porque eu quero que esse arquivo vá para o último commit que a gente fez, né? E no caso, se eu der o comando dessa forma como ele tá aqui, ele vai abrir o editor de texto pra gente, tá? Só que eu quero evitar isso. Vamos abrir, tá? Vamos fazer isso de propósito, tá? Então, como você pode ver, ele abriu aqui de fato. Só que a gente não precisa mexer nele, tá? É só uma formalidade do git. Pra gente sair desse cara, basta você digitar no seu teclado aí %Q, exclamação, tá? Você tá vendo que ele tá aparecendo aqui e você aperta Enter que ele vai sair. Aí quando a gente sair, como não é obrigatório a gente escrever uma mensagem, porque o commit já tem uma mensagem, né? Ele já vai fazer o que ele precisa fazer. De novo, ele vai substituir aquele commit lá em cima, né? Desse commit antigo, já colocando o nosso arquivo, né? Dentro do commit, né? Dentro dos arquivos salvos do commit, tá? Então, pessoal, para a gente poder ver direitinho se a gente realmente adicionou esse cara, né, o arquivo para o commit, o Git oferece para a gente o ls files para a gente conseguir listar todos os arquivos que foram persistidos naquele commit, né? Então, quando eu apertar, né, Enter aqui, é para aparecer o arquivo, e de fato apareceu. Beleza? Agora, vamos supor que eu tenha, sei lá, agora eu coloquei o arquivo, eu botei o arquivo, agora eu quero tirar, né? Eu tiro e bota. Para eu tirar esse arquivo daí, eu posso utilizar o rm, tá? O git rm, ou senão eu posso utilizar o git rm cached, tá? Eu vou usar o rm cached porque eu quero que o arquivo se mantenha ainda no meu diretório. Não quero que eu quero que ele seja apagado desse commit aqui, né? Mas eu
quero que ele ainda se mantenha no meu diretório. É por isso que vem o parâmetro cached. Se fosse apenas o parâmetro gitrm, então ele iria remover tanto daqui, né, quanto do meu diretório mesmo. Então ele ia jogar esse arquivo no lixo, tá? Então vamos lá, eu vou utilizar aqui o gitrm "-cached" e eu especifico o nome do arquivo que eu quero tirar, né? Então eu quero tirar o arquivo. Se eu der um git status aqui, ele vai reconhecer, olha, o arquivo foi deletado. Então no próximo commit que a gente fazer, esse cara ele vai ser deletado, né, desse commit. Então vamos lá, eu preciso tirá-lo, né, do commit que a gente já tenha feito, né, que a gente fez, né? Então para isso a gente vai colocar o traço amend, e para a gente pular aquela parte daquele editor e tal, a gente pode especificar o parâmetro noEdit, que ele vai pular toda aquela brincadeira, né? Então beleza, quando eu apertar Enter aqui, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Agora a gente vai dar um ls files novamente aqui, e é para o arquivo, né, não existir aqui nessa listagem. Beleza, não existe, e quando eu der a listagem, esse aqui é comando Linux, tá? Para quem não conhece. Mas esse comando aqui serve para a gente listar os arquivos de um determinado diretório, né? Então, quando eu listar esses arquivos aqui, é para o arquivo ainda estar no meu diretório. E é isso que aconteceu, tá? Então, a gente aprendeu a colocar, a botar arquivos no nosso commit que já foi realizado, né? A tirar arquivos, né, do nosso commit que já foi realizado, e também alterar o nosso comentário. O próximo capítulo vai ser referente ao Git Branch, e talvez seja a parte mais importante da nossa aula, tá? Então, presta mais atenção nessa parte, beleza? E vai ser bem mais bacana, é a parte mais bacana dessa aula. Tranquilo? Valeu! Bom, pessoal, antes da gente ir para a prática lá no Git Branch, no terminal, eu queria mostrar para vocês uma ideia inicial com esse slide animado que eu fiz aqui, beleza? Então é o seguinte, vamos supor que isso aqui seja um commit, né? E que a gente faz mais um commit e faz mais um commit. Tu percebe que isso aqui está virando meio que uma linha de desenvolvimento do nosso programa? Agora imagina que eu queira fazer uma nova funcionalidade para esse programa, só que eu não sei muito bem onde vai dar. Eu não sei se eu vou gostar, não sei se minha equipe vai gostar, não sei se meu usuário final também vai gostar, tá? Então fica um pouquinho turvo esse caminho da gente desenvolver essa nova funcionalidade, tá? Concorda comigo? Tu concorda também que não seria muito interessante a gente desenvolver essa nova funcionalidade que tem um resultado muito turvo no nosso programa inicial, né, no nosso código base? Porque se os nossos resultados estão muito turvos, eu ainda não sei muito bem se vai dar para implementar a ideia também, não seria interessante a gente construir esse cara no código base? Por quê? Pode trazer bugs pra gente, né? Pode fazer mais problemas do que apenas bugs. Pode ser que a gente possa até perder o nosso trabalho, né? Nesse cenário, não seria interessante a gente desenvolver em cima da linha principal. Seria interessante se a gente fizesse alguma linha alternativa, de forma que tudo que eu fizer nessa linha alternativa fica nessa linha alternativa e não vai afetar tudo que eu já fiz, né? Acontece que o Git Branch é exatamente isso, ele cria essa linha alternativa pra gente, e a gente é livre para fazer o que a gente quiser dentro dela, né? Então eu posso fazer commits livremente aqui, como também eu posso fazer commits livremente aqui, mesmo com essa branch, no caso, ainda não, no caso, linha, nessa linha alternativa ainda aberta, né? Seguinte, então vamos supor que eu estou na minha linha alternativa e eu consegui implementar toda aquela nova funcionalidade e ficou bem legal e todo mundo gostou. Agora a gente decidiu que o commit que está aqui dentro dessa linha vai se tornar uma versão, né, uma versão oficial do nosso programa, na linha principal, tá? Como é que eu trago tudo que eu fiz aqui para cá? O Git oferece pra gente o merge. O merge é uma palavra em inglês que a sua tradução literal significa mescla. Eu estou mesclando tudo que eu fiz aqui nessa linha alternativa com a minha linha principal. Esse commit aqui representa todo o histórico que eu fiz aqui na linha principal e todo o histórico que eu fiz aqui na nossa linha alternativa, né? Na prática, é como se a gente estivesse na linha principal e fizesse mais um commit, entende? Só que a gente teve toda a preocupação de seguir esse caminho alternativo, pra gente não misturar uma coisa com a outra, tá? Seguinte,
Agora substitui todo o papo da linha que eu falei aqui e substitui por branch, tá? Essa linha verde com azul que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de linha master, a linha principal do nosso programa, ou melhor, a branch principal do nosso programa, a branch master. Essa branch é criada por padrão quando a gente digita git init lá no terminal, tá? Todos os commits que a gente faz, que não seja, obviamente, né, em outra branch alternativa, vai para a branch master, tá? E toda branch tem um nome, né? Quando a gente vai definir uma nova branch, a gente define pelo nome dela, tá? Agora eu acredito que já tenha ficado bem ok essa parte introdutória, a gente vai lá para a prática e vai ficar bem melhor de ver essas ramificações aqui, beleza? Valeu! Bom, galera, vocês estão vendo aqui que a gente está meio que num ambiente diferente, né? Eu não trouxe a gente para o Bash, eu trouxe para o Visual Studio Code. O que é isso, né? Um programa, caso vocês não saibam, para edição de texto, né? Para programadores, para gente, né? É um programa bem legal para você que não conhece, e se você não tem nenhum editor de texto favorito, eu recomendo que você pesquise um pouco sobre ele e tente usar, é bem legal, tá? O lance é que eu escolhi esse cara porque ele permite que a gente integre um terminal dentro do próprio programa, tá? E quando a gente estiver trocando de branch e trocando entre versões desse arquivo index.html aqui, a gente vai conseguir ver as mudanças de uma versão para outra, né? Bem refletidas em tempo real aqui em cima, tá? Então fica bem legal pra gente ver os efeitos do Git Branch, beleza? Primeiro comando que eu quero mostrar para vocês é o Git Branch. Porque esse cara ele tem ele tem duas funcionalidades, beleza? A primeira funcionalidade desse comando, no caso, é o comando dado somente desse jeito que vocês estão vendo aqui. O que é que vai acontecer? Ele vai mostrar pra gente todas as branches existentes do nosso projeto, tá? No caso, a gente só tem a branch master. E esse asteriscozinho aqui a gente chama de head. Só que ele não tem nenhuma teoria por trás dele não, é apenas um apelido que a gente colocou desse asterisco. Ele indica onde é que você está, tá? A gente está na branch master, tranquilo? Seguinte, a próxima funcionalidade que a gente vai ver no Git Branch é a criação de branches. É possível também a gente criar branches através desse cara aqui, tá? Git Branch, e a gente especifica o nome da branch que a gente quer, tá? Nesse caso ele vai criar uma nova branch pra gente. Ele não vai retornar nada, e se a gente listar novamente vai aparecer a nova func, tá? Agora é o seguinte, imagina que agora a gente quer desenvolver aquela funcionalidade turva que a gente falou lá no início desse capítulo, né? Para isso a gente precisa trocar, né, para nossa branch nova funcionalidade 1. Vou chamar de nova func, tá? Seguinte, como é que eu faço isso? É através do git switch, tá? Existe outro comando que é o git checkout, só que em algumas versões atrás aí do nosso git, esse cara ele começou a fazer uma certa confusão, porque no checkout a gente consegue fazer mais coisas do que apenas o de trocar de branch entre branches, tá? Por isso, foi criado o Git Switch, tá? Então eu vou respeitar aqui o que os desenvolvedores fizeram e eu vou mostrar apenas o switch pra gente. Basta a gente especificar qual é a branch que a gente quer ir. Então a gente quer ir para nova func 1, né? E pronto, a gente está na nossa branch alternativa. Em tese, tudo que eu fizer aqui em cima fica apenas nessa branch. Quando eu voltar para master, a gente vai voltar para esse estado desse jeito aqui como tá, né? Porque é desse estado que a nossa branch master está aguardando. É esse estado aqui, tá? Então vamos alterar, vamos criar aqui uma funcionalidade incrível, certo? E daí que a gente vai fazer um commit agora, né? Vamos fazer um git add aqui, procedimento padrão, "-m", botar aqui desenvolvendo x. Eu vou quebrar tudo que eu falei para vocês naquela parte de histórico de commits e fazer um comentário totalmente horrível. Sim, vamos lá. Agora tu concorda comigo que na nossa branch nova funcionalidade existe um commit à frente da nossa branch master? Até mesmo se eu der o git log aqui, eu vou dar o online, ele vai mostrar pra gente justamente isso. Ele está dizendo, olha, a sua branch nova func está um commit à frente da sua branch master, né? Isso aqui é bem bacana. Agora tu concorda comigo que se eu voltar para master, a gente vai ver o nosso projeto
o estado do nosso projeto que esse commit está guardando, né? Então, se a gente mudar para master, essa linha aqui que a gente escreveu vai sumir, né? Esse que é o bacana. Se eu mudar agora para master, a gente volta para aquele ponto seguro, né? Para aquele ponto onde o nosso programa estava funcional. Suponha que nessa nova func deu tudo errado, mas tudo bem, né? Porque o nosso programa já está funcional lá na nossa branch master, né? Seguinte, agora eu vou fazer um commit aqui mesmo, aqui dentro da branch master, para a gente mostrar como a gente é livre para fazer os commits, mesmo que tenha branches abertas, tá? Então eu vou fazer outra funcionalidade incrível aqui e a gente vai dar esse commit aqui para divergirmos de vez a master da nova func. Vocês vão ver. Git commit "-m", eu vou colocar aqui um comentário também super conciso e objetivo e claro do que a gente fez nesse programa, tá? Nesse commit, no caso. Agora é o seguinte, quando eu der o git log aqui, ele não vai mais mostrar a nova func apontando para algum commit aqui, né? Por quê? Porque a master agora está num caminho totalmente diferente da nova func. Eles estão em caminhos separados. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas daqui para o final da aula você vai conseguir ver, eu tenho certeza. Tá? Por isso que ele não aparece aí. Mas isso não tem efeito nenhum, né? Só para a gente entender mais ou menos ali as ramificações. Beleza? Seguinte, vamos supor agora que eu na minha branch nova func 1, deixa eu escrever aqui, opa, o meu F não está funcionando, pronto. Suponha agora que eu consegui completar toda essa nova funcionalidade aqui e todo mundo curtiu. Eu agora quero que esse index.html seja um commit, né, na nossa linha principal. E eu já falei para vocês como é que eu vou fazer isso, né, através do git merge. Como é que o git merge funciona, guys? A gente precisa estar na branch que a gente quer que aconteça essa mescla, né? Lembra que a mescla, ele vai fazer um commit onde ele vai mesclar tudo que aconteceu na branch master e tudo que aconteceu na branch nova func. E a branch em que eu quero que o nosso commit de mescla esteja, né? É na branch master. Por isso que a gente vem para a branch master e diz git mescla essa branch que eu estou, né, com a branch nova func. Beleza? Então, quando eu executar isso aqui, deve aparecer aquela linha que a gente desenvolveu aqui embaixo dessa linha aqui, né? Vai ser a mescla da versão do index na nova func com a versão do index na nossa branch master, né? Então vamos ver. Se eu apertar Enter aqui é para aparecer a linha. Vamos, aparece. Beleza, beleza. Apareceu. Então é basicamente isso que é a Git Branch, galera. A gente consegue mexer no nosso projeto em linhas alternativas, né, de uma forma segura, deixando tudo que a gente já fez sem mexer e a gente se aventurar em alguma coisa turva, ou até mesmo em uma correção de bugs, ou até mesmo tipo divisão de trabalhos. Imagina que você está na faculdade, você tem que fazer um trabalho que tem que desenvolver um programa. Divide cada funcionalidade do seu programa entre branches que o seu amigo, a sua equipe vai ficar responsável por desenvolver cada funcionalidade dessas branches, né? Você pode fazer isso também. É bem bacana, tá? Então, basicamente, galera, foi isso, Git Branch. Eu espero que isso aqui tenha sido útil para vocês, que venha a ser útil, na verdade, para vocês, tá? E muito obrigado pela sua atenção. Antes da gente finalizar de vez, eu quero mostrar para vocês que ainda a branch nova funcionalidade existe. Mas como a função da nova funcionalidade já foi terminada, então ela perdeu o sentido de vida, né? E ela tá aqui, de graça, né? Ela não tá servindo de nada pra gente. Como é que eu faço então para tirar ela daí? O git branch -d, tá? O -d é de delete, tá? Então eu só preciso especificar qual é o nome da branch que eu quero deletar. E ele só vai deixar eu deletar quando essa branch tiver ocorrido merge com ela, tá? Então, ela não seria possível permitir, não seria possível deletar, na verdade, se essa branch não tivesse acontecido o merge, tá? Então, quando eu der aqui, ele vai dizer que foi removido e pronto, foi removido. Agora tu me pergunta, poxa, e se tivesse dado tudo errado, né? E eu não quisesse mesclar nada com nada entre essa branch aqui, né?
como é que ela ia ficar aí para sempre? Não. É possível que você use o "-d" maiúsculo para poder excluir essa branch que a gente não mesclou, tá? Então, no caso, seria se a gente não quisesse mesclar e que tivesse dado tudo errado aqui, a gente ia usar o "-d" maiúsculo, que ele ia forçar a exclusão dessa branch, beleza? Valeu, galera! Aliás, a aula ainda não vai acabar, eu vou mostrar um bônusinho para vocês, então fiquem até lá se vocês quiserem. Valeu! Bom, pessoal, agora o bônusinho que eu queria mostrar para vocês. Esse cara que eu vou mostrar, ele é uma alternativa a todo aquele lance do histórico que eu falei para vocês, tá? Ele é como se fosse uma combinação do Git log e alguns dos seus parâmetros, o Git show também, o Git ls files que a gente chegou a ver, tá? Só que nisso misturado numa interface gráfica, e fica bem melhor pra gente analisando, né, todo esse lance do histórico, e aí eu acho bem bacana, não vejo que a galera utiliza bastante, que é o Git K. Beleza? Basta você estar no seu repositório e digitar Git K no terminal que ele vai abrir. Aí deixa ele abrir aqui que eu vou colocar pra vocês. Espera. Ok. Seguinte, tá aí. É ele, né? É esse o cara que eu quero mostrar pra vocês. Seguinte, olha que legal. Ele desenha bem direitinho as branches que a gente fez, né? Lembra que quando a gente chegou aqui, né, a nossa nova funk e a nossa master estava apontando para esse commit aqui, né? E depois que a gente mudou para nova funk e fez um commit à frente, né, da nossa master, a master ficou aqui e a nova funk veio para cá, né? E depois a gente voltou para master e a gente divergiu a master fazendo um commit também dentro dela, né? Então ela veio para cá. Né? Então é por isso que a partir desse ponto aqui na master, quando a gente deu o git log, não apareceu a nova funk apontando para nenhum outro commit, né? Porque a nova funk estava aqui e a master estava aqui, ou seja, eles estavam em caminhos diferentes, tranquilo? Aí ele está mostrando também aonde teve, né, a mescla, né, na nossa nova funk, foi nesse commit aqui que houve a mescla. Isso aqui é bem bacana, tá? E uma coisa que vocês provavelmente já estão percebendo é que tudo isso aqui é todos os commits realizados no nosso repositório, né? E cada commit desse é clicável e a gente consegue ver em detalhes o que aconteceu, né, no nosso repositório aqui, né, aqui embaixo, né? Eu acho que foi nesse commit que a gente viu direitinho o git show, né? Então é bem bacana, vocês conseguem ver umas paradas bem legal aqui, né? Esse patch, esse filtro patch nessa área aqui, ele tá listando pra gente todos os arquivos que sofreram algum tipo de modificação, tá? Então, se você quiser vir aqui, é porque, tipo, o tree pode ter diversos arquivos aqui, só que alguns deles podem não ter sido alterados, e você tá só interessado apenas no arquivo que foi alterado, né? Então você vem aqui, clica e vê os detalhes dele aqui embaixo, né? E o tree, galera, como eu disse, aqui ele vai guardar todos os arquivos que foram salvos no commit, né? Só que esse cara aqui é o equivalente ao ls files, tá? Só que aqui a diferença entre o patch e o tree, novamente, é que o patch ele vai mostrar somente os arquivos que foram mexidos, né? E aqui no tree ele vai mostrar todos os arquivos guardados no commit. Então, galera, basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês. Lembrando que dá pra você editar todo esse cara, tá? Dá pra você mudar o plano de fundo, mudar a fonte, mudar esse esquema de coisa aqui, tá? Eu acredito. E, bom, basicamente é isso. Pessoal, eu gostaria de desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra você. E que, assim, muito grato de você ter prestado atenção nessa aula, né? Ter aguentado, dado parte do seu tempo para essa aula, beleza? Valeu, galera!